É muito louco pensar o quanto a gente pode se sentir sozinha nesse momento de questionamento da própria carreira. E mesmo cercada de colegas de trabalho, de amigos, de familiares, às vezes parece que todo mundo está andando rápido demais. De um lado é uma correria, de outro lado, essa sensação de estagnação, que a vida parou, esse sentimento de estar travado. E é muito louco como esse sentimento nos atravessa quando a gente está passando por esse momento de questionamento da nossa carreira. Se você já se sentiu assim, eu quero te dizer novamente que você não está sozinha. E esse sexto vídeo aqui do canal é justamente para mostrar que existem formas de a gente buscar clareza, inspiração e coragem para recomeçar. E eu sei que, como bons millennials que somos, muitas vezes a gente passa por esse período de tormenta sozinhos, a gente passa ali um bom tempo remoendo esse sentimento em silêncio. É muito raro, a busca de ajuda, de um apoio especializado de primeira. Eu vejo isso todos os dias durante os atendimentos de orientação profissional. Quase que 98% das pessoas que chegam para os atendimentos de orientação profissional, elas chegam até mim depois de terem tentado por muito tempo sozinhas, de terem ficado remoendo essas dúvidas, sentimentos sozinhos, seja lendo, pesquisando, assistindo vídeo no YouTube, tentando se entender, tentando checar o que que é isso que está acontecendo comigo, é isso mesmo? Se eu estou bem no trabalho, por que que eu estou sentindo esse vazio? Ou se eu já passei dos 30 e ainda não estou me sentindo realizada profissionalmente, o que está acontecendo comigo que eu não venci na vida? E é interessante perceber esse movimento da nossa geração, porque mesmo que hoje não seja mais um grande tabu falar sobre carreira, sobre saúde mental, ainda é muito presente essa tendência de buscar uma ajuda de forma mais discreta, sem chamar atenção, tateando muitas vezes o que é isso. E um dos jeitos mais comuns de se começar essa busca por uma ajuda, esse se reencontrar, se entender, é através dos livros. Então, se você está passando por esse momento, se perguntando, será que é esse caminho mesmo? Será que esse caminho ainda faz sentido? Será que ainda dá tempo de mudar? Será que é só isso mesmo? Para te ajudar com esses questionamentos dessa forma mais discreta, se você está nesse momento de se entender, ou já entendeu que está passando sim por esse momento, já acolheu esse turbilhão de dúvidas e sentimentos que estão te atravessando nesse momento e quer fazer essa reflexão na companhia de um livro, eu vou te deixar aqui três livros para te ajudar a ampliar essa sua perspectiva e, por que não, te trazer uma dose de coragem para você dar aí os seus primeiros passos da sua transformação. Esses três livros que eu quero te recomendar, eles são como verdadeiros mapas sobre as nossas escolhas de vida, e de carreira. Cada um deles, ele vai abrir ali uma porta diferente, seja para refletir sobre as suas escolhas, para reencontrar a sua autenticidade ou para despertar essa criatividade adormecida para você pensar em novos caminhos. Vamos juntas? E o primeiro livro que eu quero te recomendar é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse é um daqueles livros que eu acredito que todo millennial deveria ler. Esse é um livro que ele parte de uma pergunta que eu acredito que quase todo mundo já se fez. E se eu tivesse escolhido aquele outro caminho? Como estaria a minha vida hoje? A protagonista desse livro, eu vou te dar um resuminho aqui, sem um grande spoiler, tá bom? A protagonista, a Nora, ela se encontra no momento de um grande desespero, de arrependimentos profundos entre a vida e a morte, e ela entra numa biblioteca mágica, a Biblioteca da Meia-Noite. E ali nessa biblioteca, cada um dos livros representa uma vida alternativa, um caminho que ela poderia ter seguido na vida, e vai mostrando como seria se ela tivesse tomado essas outras decisões. Esse é um livro que ele vai trazer para gente esse aconchego de que não existe a escolha perfeita. É um livro que vai nos provocar a refletir sobre os nossos arrependimentos e, ao mesmo tempo, nos acolher. Ele é um lembrete de que sempre existe a possibilidade de recomeçar, não importa quantas vezes a gente se pergunte e se, e acaba trazendo à tona também o quanto é um caminho que a gente acaba seguindo quando a gente está muito chateado com a nossa carreira, com a nossa vida, com as escolhas que a gente fez, como é muito mais fácil a gente julgar as escolhas que a gente não fez como escolhas mais fáceis. Então, é um livro que nos convida a refletir de fato sobre o que faz a vida valer a pena.
Se você nunca ouviu falar desse livro, ele é um livro que ficou entre os best-sellers. E, a princípio, ele não era um livro que, ao bater olho na capa, me remetesse a um livro sobre escolhas profissionais, escolhas de vida. E foi uma grande surpresa, um livro muito gostoso de ler. E se você ainda não ouviu falar dele, vou ler aqui rapidamente o resuminho para você. Entre a vida e a morte, existe uma biblioteca. Aos 35 anos, Nora é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Vendo pouco sentido em sua existência, ela coleciona tristezas e arrependimentos. E quando Nora se vê na biblioteca da meia-noite, ela ganha uma oportunidade para fazer tudo de novo. Como em um passe de mágica, os erros da biblioteca da meia-noite permitem que Nora experimente as vidas que ela teria vivido se tivesse tomado outras decisões. Com a ajuda de uma velha amiga, ela agora pode reverter cada uma das ações das quais se arrepende até chegar à sua vida real. Mas nem sempre as coisas correm como esperado, e o novo rumo que a sua vida toma coloca em risco tanto a biblioteca quanto a Nora. Antes que o tempo acabe, ela deve responder à pergunta mais importante de todos: o que faz a vida valer a pena? E o segundo livro é o Bem-vindos à Livraria da Yuana Dong, na minha tradução livre aqui. Sim, o dorama venceu. Eu que não era muito adepta dos doramas, quando eu li esse livro, foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. Ele também conta a história de uma mulher que, depois de muitas decepções, se sentir esgotada pela vida que ela vinha levando, ela decide retomar um sonho antigo, que era de abrir uma livraria. E é um livro que traz como pano de fundo a abertura da livraria, os desafios que ela passa e quais foram as motivações dela para abrir essa livraria nesse bairro. Mas ele não é um livro só sobre abrir um negócio, mas sobre reconstruir a sua própria vida com mais simplicidade e autenticidade. Esse é um livro, ele é praticamente um abraço, especialmente para quem está cansado e se sentindo esgotado, cansado de viver para trabalhar e sente vontade de criar um estilo de vida mais leve, mais alinhado com o que realmente importa. E o mais bonito dessa narrativa é que ele mostra que os novos começos, eles não precisam ser grandiosos. Tem também as amigas que ela encontra pelo caminho, são várias histórias que vão se entrelaçando e mostra que os recomeços, eles podem ser revolucionários, mas também podem ser sutis, delicados, mas cheios de significado para cada uma de nós. Esse é um livro que vai nos mostrar também a importância da seriedade, da gente refletir com calma, sobre novos caminhos. Muitas vezes, por estarmos chateados, a gente acaba escolhendo por um caminho que aponta a ser o caminho perfeito retomar um sonho, da infância ou de uma escolha profissional que ainda não foi vivida, mas vai mostrar para a gente também que não basta só amar aquele ofício, não basta só amar livros para você ter uma livraria de sucesso, um negócio sustentável e que não te dê mais dor de cabeça do que a vida que você vinha levando antes. É um livro que traz essas inúmeras reflexões, mas que, sobretudo, fala sobre se reencontrar. Dando também um resuminho sem grande spoiler para você, se você nunca ouviu falar desse livro. A personagem principal, ela está se sentindo muito desmotivada, a sua vida se tornou uma sucessão de frustrações e ela sente um vazio eterno no peito. Cansada de viver assim, ela decide deixar tudo para trás e colocar em prática um antigo sonho, abrir uma livraria. Mas começar um negócio nunca é fácil. E ela vai descobrir que amar livros não é o suficiente para tornar o seu sonho realidade. Conforme ela entende como administrar uma livraria, ela também aprende mais sobre si mesma e quem ela quer ser. À medida que a livraria se transforma em um espaço convidativo para que almas feridas descansem, se curem e descubram o que realmente importa, ela encontra um novo significado para a sua vida. E quando os clientes começam a ficar confortáveis para compartilhar suas histórias, experiências, esperanças e emoções naquele espaço, ela sente que finalmente encontrou o seu lugar. É um livro cheio de diálogos sinceros, profundos, uma história emocionante sobre momentos decisivos da nossa vida. E para quem me conhece um pouco mais, sabe o quanto eu gosto de café, e o livro também fala um pouco sobre o processo do café, tem um café dentro da livraria. Então é um livro que realmente ele é um abraço, é um aconchego, enquanto traz para a gente reflexões importantes sobre novos começos ou recomeços na nossa vida. E o terceiro livro que eu quero indicar para você hoje é O Caminho do Artista. Esse é um livro que
me apareceu já algumas vezes na vida, em alguns momentos, e eu já vi pessoas de diversas áreas, de diferentes áreas, indicando esse mesmo livro. Isso porque esse é um clássico do autodesenvolvimento e diferente dos dois primeiros que eu te indiquei, que vão trazer assim, reflexões super importantes enquanto você consegue ter um momento de leitura, de contemplação, de apreciação, de descanso, esse aqui não é só um livro de história, ele é literalmente uma oficina de autoconhecimento. E eu confesso que, mesmo esse livro me aparecendo várias vezes por vários players do mercado que eu admiro, que eu considero, eu mesma tinha uma objeção, porque eu pensava, bom, mas eu não sou artista. Por que que esse livro seria para mim? E é justamente aí que mora a mágica desse livro. Você vai ter a oportunidade de ressignificar o que é ser um artista e entender que, pelos olhos da Julia, ser artista não é simplesmente ser um pintor, um escritor. Porque a gente acaba indo muito para esse caminho, né? Quando eu falo em artista, remete muito a essa. Pelo menos para mim, me vinha essa figura, esse estereótipo do pintor, do cantor, do músico. Mas a autora traz para gente que ser um artista é ter uma vida com um pouco mais de criatividade, de autenticidade e conectada consigo mesmo. Então, esse é um livro, o meu tá todo marcadinho aqui, olha só. É um livro que ele é estruturado em 12 semanas, é um programa de exercícios muito práticos que vão te ajudando a desbloquear pouco a pouco a sua criatividade, a sua autenticidade, e descobrindo muitas curiosidades sobre você, provoca vários reencontros com você mesma e que vai com certeza te ajudar a tirar algumas camadas que foram sufocadas aí pela vida adulta e pelo mundo corporativo onde a gente muitas vezes é nos imposto, né, a seriedade em primeiro lugar, e esse livro vai te trazer justamente essa reflexão também de que seriedade, você pode sim ter a seriedade, ter o seu compromisso, ser um ótimo e excelente profissional e ser criativo também e ter leveza durante o seu dia a dia. Um dos exercícios mais famosos desse livro, se você colocar, der um Google sobre ele, você vai encontrar vários materiais aqui na internet sobre ele. Um dos exercícios mais famosos são as páginas matinais, que você escreve todos os dias logo cedo essas 3 páginas, pelo menos à mão, sem filtro nenhum, sem julgamento, e que parece super simples, mas é um hábito que ele transforma. Ele te ajuda a limpar essa mente que fica aí com pensamentos recorrentes, que não para nunca, e vai te ajudar com esse processo a organizar os seus sentimentos e revelar ali muitos insights escondidos dentro de você. Eu diria que esse é um livro muito poderoso, porque ele não fica só na inspiração, ele vai te colocar em ação de uma forma muito gentil, num passo a passo, respeitando o seu limite, então te desafiando, mas não te machucando, não impondo algo para você, sempre um livro recheado de convites que não tem como você não descobrir que você pode ser sim protagonista da sua vida, de ter uma vida mais criativa, mais alinhada aos seus valores, mesmo que você não queira mudar totalmente de carreira. Então, com certeza, vai te trazer, sim, vários insights sobre o que fazer hoje com o que você tem hoje para sua carreira. Então, recapitulando as indicações de livros do vídeo de hoje, a Biblioteca da Meia-Noite, que vai ali nos ensinar e nos trazer de novo a reflexão de sempre é possível recomeçar, mesmo diante de vários arrependimentos. A livraria do Dorama, como eu costumo falar carinhosamente, que vai nos inspirar a encontrar essa autenticidade, novos caminhos, mesmo que pequenos, que diferentes, mas também do quanto é importante a gente se preparar para fazer essa grande mudança, se for uma grande mudança, se for uma mudança de rota, porque ainda que o coração esteja cheio de amor por aquela área, por aquele sonho, não basta somente o sonho e amar esse caminho que você está escolhendo, se você não tiver também os recursos necessários para fazer acontecer e não cair novamente num estado de sofrimento. E, para fechar, um livro cheio de ferramentas práticas para destravar a sua criatividade, você viver de uma forma mais conectada com você mesma, desmistificando o que é ser um artista. É um livro que vai te ajudar a recuperar o seu senso de segurança, identidade, poder, integridade, possibilidade, abundância, conexão, força, compaixão, autoproteção, autonomia e fé. Esses são 3 indicações de livros
diferentes, mas que juntos eles formam ali um trio muito especial que vai mostrar que em qualquer fase da sua carreira sempre existe um próximo passo possível. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual desses livros você ficou com mais vontade de ler, qual deles me parece fazer mais sentido para o seu momento de carreira, ou se você já leu algum deles, conta aqui embaixo para mim qual foi a sua percepção, quais foram os insights que esse livro trouxe para a sua vida. Eu vou adorar continuar essa conversa com você. Vou ficar esperando o seu comentário aqui embaixo, combinado?